Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Ricardo Volbrit, que é mestre em Direito da Empresa, é especialista em Direito Empresarial e é assessor jurídico do SINDAG e do IBRAVAG. E o tema da nossa entrevista de hoje será parecer favorável ao uso de drones na pulverização do Ceará. Ricardo, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Bem, Divino, graças a Deus. E melhor agora falando com você e com a sua audiência tão qualificada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Essa semana, eu até te contei antes, né, da gente começar aqui, fui dar uma arrumação aqui e achei o livro do Ricardo, gente, Direito à Advertência na Legislação Aeronáutica Brasileira. E eu vou ter que ler de novo o livro, já faz tempo, então tem que ler de novo. Porém, você tem novidades aí, né? Tem mais um livro agora? Pois é, já tem mais um aí. Aí, Manual Jurídico aí da Aviação Agrícola. Esse que você pegou aí é a nossa dissertação de mestrado, e aí a gente continua aí o trabalho aí, reuniu nossos pareceres, convidei outros colegas aí e montamos aí uma obra aí voltada especificamente para a aviação agrícola, uma obra inédita, lançamos aí na semana passada, então estamos aí bem contentes aí, trazer mais esse conteúdo para colaborar aí para aquele que está lá na frente de batalha, lá no trabalho, no dia a dia, então com muitas orientações práticas também com relação à regulamentação do setor, né, da aviação agrícola, e também sugestões aí de melhoria aí para a regulamentação, né, para os agentes aí que tratam aí das regras da aviação agrícola. Bom, não é a primeira vez que a gente vai tratar aqui dessa questão do Ceará, já tem um tempo que eu já conversei com várias outras pessoas aí do SINDAG, a gente vira e mexe está falando do Ceará porque isso serve de referência para vários outros estados, aliás, para o país inteiro, né? Só para contextualizar, o PSOL questionou a constitucionalidade de uma lei, que é a Lei 19.135/24, isso lá no Supremo Tribunal Federal. Quais são os principais argumentos jurídicos que o SINDAG utiliza para defender a constitucionalidade dessa legislação, Ricardo? Perfeito, Divina. Muito bom a gente tratar desse assunto, porque gera muitas questões e muitas vezes o estado do Ceará é tomado como exemplo, né? Exemplo porque lá em 2019 proibiu totalmente a pulverização aérea de agrotóxicos. E o que aconteceu naquele mesmo ano? Isso foi em janeiro de 2019. No ano seguinte, a Secretaria de Saúde do Estado concluiu que havia um aumento de intoxicações por agrotóxicos, justamente depois da proibição da pulverização aérea no Estado. E de lá para cá, enfim, o setor reivindicou junto ao Estado, né, não só as operadoras aeroagrícolas, mas também e principalmente os produtores agrícolas do Estado, pediram a mudança da lei para que houvesse a volta da pulverização aérea, e agora em dezembro de 2024, parcialmente, a aviação agrícola voltou ao estado do Ceará pela a permissão, então, por uma nova lei, né, encaminhada pelo próprio governo do estado, a Assembleia Legislativa, autorizando a volta dos drones, né? As aeronaves remotamente pilotadas, conhecidos drones, voltaram a ser autorizados a trabalharem, né, na aviação agrícola, ou melhor, na pulverização de defensivos agrícolas no estado do Ceará. E o PSOL, então, tendo perdido na via política, na via institucional, na Assembleia Legislativa, decidiu judicializar a questão e entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que haveria um retrocesso, né, na proteção ao meio ambiente, na medida em que voltou a permitir a pulverização aérea via drones no estado do Ceará. Então, o grande argumento do PSOL é esse, que haveria um prejuízo ao meio ambiente. E também alega questões de competência, né, que não seria competência do Estado legislar sobre pulverização aérea. Então, essa é a principal argumentação do PSOL. Então, por parte do SINDAG, nós levamos, né, nos manifestamos já nessa ação no Supremo Tribunal Federal, mostrando que é o contrário, né, muito antes, pelo contrário, né, do que diz o PSOL, permitir o retorno dos drones é uma medida de
proteção ao meio ambiente e também à saúde da população. Por quê? Basicamente porque envolve mais tecnologia, né, e porque aplica menos agrotóxico, né, e também porque tem muito conhecimento empregado capaz de fazer uma aplicação ainda mais precisa via drones dos ainda necessários defensivos agrícolas ou, como preferir, os agrotóxicos, né? Então, basicamente, o trabalho do SINDAG é demonstrar na ação que a volta dos drones ao Ceará é uma medida de proteção ao meio ambiente e à saúde da população, além, é claro, de ser uma vantagem econômica também para o produtor, porque ele vai aplicar menos produto, ou seja, ele vai ter uma produção mais barata. E eu lembro, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, que às vezes não sabe bem o caso do Ceará, que lá é um grande produtor de banana e que a pulverização desses bananais eram feitas com o uso de drones, né? E que deixaram de ser feitas com os drones, passaram a ser feitas com equipamento costal, manual, e isso fez com que as pessoas ficassem muito mais expostas. Imagina uma bananeira alta, a pessoa debaixo do pé de banana jogando defensivo, né, jogando agrotóxico para cima. Aquilo lá, logicamente, que vem no rosto da pessoa. Nem todo mundo usa um EPI, né, Ricardo, como deve se usar. Então, acabou que essas pessoas ficaram muito mais sujeitas a essa intoxicação. E com a volta dos drones, é possível fazer com que esse trabalho seja muito melhor feito e, conforme você mesmo disse, né, com o uso de muito menos agrotóxico. Nessa ação do PSOL, o parecer favorável da AGU sobre o uso de drones na pulverização agrícola lá no Ceará representa uma mudança significativa no cenário nacional. Quais são as principais implicações, Ricardo, jurídicas desse parecer para outros estados que ainda mantêm restrições semelhantes? Perfeito. Nessa ação do PSOL, então, a Advocacia Geral da União foi intimada para dar seu parecer e deu parecer favorável à lei que permite, né, o uso de drones no estado do Ceará. Então, é um parâmetro, é um paradigma, enfim, serve como fundamento, né, para se manter nos outros estados o uso dos drones, porque existe uma legislação federal. É isso, basicamente, que a Advocacia Geral da União veio demonstrar. Existem regras federais, o Ministério da Agricultura, especialmente, tem uma portaria, a Portaria 298 de 2021, que trata dos drones, então tem regras próprias e com exigências de registro, de formação do piloto desse drone, da exigência de um responsável técnico também, que dão segurança para a aplicação, para que ela ocorra então de forma técnica e segura, tanto para o meio ambiente como para a saúde e, claro, que seja eficaz, né, do ponto de vista agronômico, né? Então, a AGU sintetizou isso no seu parecer muito bem, demonstrando, então, a legalidade do uso de drones para pulverização de agrotóxicos e que há um conjunto de regras federais editadas especialmente pelo Ministério da Agricultura, mas não só pelo Ministério da Agricultura, a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, também regulamenta o uso de drones, então, que dão justamente a segurança para que essa ferramenta seja utilizada com responsabilidade, com inclusive um responsável técnico, com curso de capacitação, com registros adequados, até para fins de controle de como ocorre essa aplicação. Então, realmente serve de fundamento para que os drones continuem sendo usados na pulverização em todo o Brasil. Você falou aí de adequações técnicas, né? Essa lei 19.135/24, lá do Ceará, que autoriza o uso de drones na pulverização agrícola, ela estabelece condições, então, específicas, como, por exemplo, a altura máxima de 2 metros e velocidade do vento inferior a 10 km por hora. Como é que você avalia essa adequação técnica dessas restrições e quais são os desafios para o cumprimento efetivo dessas adequações, dessas adequações específicas? Perfeito. O legislador, enfim, né, o governador que sancionou a lei, como os deputados do Ceará entenderam necessário ou prudente, enfim, colocar também esses parâmetros climáticos, né, como a velocidade do vento e também a altura, né, da aplicação com relação à planta, ao cultivo que está sendo tratado,
Porém, essas questões já estão dispostas na bula de cada produto. Isso é importante aqui a gente destacar isso, né? Porque, e mostrar como é técnica, como é técnico o trabalho na aplicação de defensivos. E antes disso, da aprovação desses defensivos. Os defensivos precisam passar, né, por um rigoroso trabalho técnico de demonstração, tanto ao Ministério da Agricultura quanto ao IBAMA e também para a Anvisa, que aquele produto é seguro e quais são as condições para ele ser aplicado para que não haja prejuízo ao meio ambiente, para a saúde da população e, como eu já disse, ele também tem eficácia agronômica, ou seja, ele combate a praga para a qual ele é destinado. Então, isso está na bula de cada produto, aprovada, como eu disse, por esses 3 órgãos, MAPA, IBAMA e Anvisa. E lá tem essas disposições: velocidade máxima do vento, para evitar a deriva, umidade relativa do ar, mínima também, temperatura ambiente, né, para que não haja evaporação daquele produto, que aquele produto caia sobre a planta, né, sobre o cultivo que está sendo tratado. Então, são regras que estão na bula. Então, no nosso modo de entender, não haveria sequer a necessidade da lei tratar, até porque é uma questão técnica e mais, varia ainda de produto para produto. Alguns produtos são mais voláteis, por exemplo, e exigem, então, uma temperatura do ar mais baixo, por exemplo, uma temperatura ambiente ou uma umidade relativa específica, entendeu? Para evitar a evaporação. Então, isso está na bula. No nosso entendimento, não haveria necessidade da lei tratar dessas questões técnicas de aplicação, porque elas estão dispostas na bula. E isso serve de parâmetro para depois, além disso, né, então tem toda essa questão técnica disposta na bula de cada produto e depois vai ter um responsável, um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola que vai emitir uma receita semelhante, né, quando nós temos a questão de tratamento com antibiótico, né, que é obrigatória a receita. Nos agrotóxicos é a mesma coisa, você é obrigado a ter então um receituário agronômico, onde então o responsável técnico vai ainda estabelecer as condições adequadas e assim permitir que ocorra, no nosso caso aqui, a pulverização aérea. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e já já a gente volta, Ricardo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o Ricardo Vollbrecht, aqui no Morada no Campo, também no Agro e Prosa. E estamos falando sobre parecer favorável ao uso de drones na pulverização no Ceará. Ricardo, do seu ponto de vista, existe um conflito aparente entre a legislação estadual do Ceará e as normas federais sobre pulverização aérea? E se sim, como é que o SINDAG tem trabalhado para harmonizar essas diferentes esferas regulatórias? Com relação especificamente aos drones, nós entendemos que está em harmonia, né? Porque nós temos regras, como eu já disse, federais, nós temos condições lá estabelecidas na bula de cada produto, como deve acontecer a aplicação, e a exigência, então, sim, de um receituário agronômico, assinado por um responsável técnico, autorizando aquela aplicação. Então, por outro lado, nós temos a lei estadual, né, que agora permite o uso de drones na pulverização de defensivos sob determinadas condições. Entendemos que elas estão harmônicas nesse ponto, né? Não haveria um conflito que impedisse a aplicação da lei estadual que autoriza, né, o uso de drones. As condições lá estabelecidas me parece que estão em harmonia com a legislação federal. O que permanece em desacordo é a aplicação com aviões. Continuam ainda proibidos os aviões na pulverização aérea de defensivos no estado do Ceará. Aí sim há uma contradição, porque a legislação federal, assim como permite o uso de drones, também permite o emprego de aviões na pulverização de agrotóxicos, em condições, como eu já disse aqui,
semelhantes, né, às dos drones, né? Precisa estar autorizado na bula, precisa respeitar as condições estabelecidas também nessa bula de cada produto e um receituário agronômico autorizando. Além, claro, da empresa ser registrada, ter um piloto qualificado e também um responsável técnico dentro da empresa. Quais são as principais diferenças técnicas entre a pulverização realizada por aeronaves tripuladas e por drones, que justificam tratamentos regulatórios distintos? Especialmente a forma, né? Porque você tem um avião, né? Com uma grande quantia de agrotóxicos comparada com um drone, né? O drone aí vai trabalhar com uma quantia bem menor de agrotóxicos. Então, consequentemente, você tem essas regras distintas, né? Especialmente com relação às zonas sensíveis, né? Então, por exemplo, na pulverização por aviões, né? Por aeronaves tripuladas, você precisa manter uma distância, segundo a instrução normativa do mapa, de 250 metros de moradias isoladas. Então, tem que ter um buffer, né? Uma zona de exclusão de 250 metros de moradias isoladas para aviões. Já drones, justamente por ter uma quantia menor de agrotóxico, essa distância cai para 20 metros. Então, essa basicamente é uma diferença sensível, a ponto de nós vermos aí trabalhos complementares. Então, justamente essas áreas aí onde o avião não pode aplicar, o drone tem sido utilizado, né? Então, isso também acaba sendo um serviço complementar, né? Muito mais do que concorrentes hoje, né? O avião e o drone complementam as suas atividades, né? O avião aplicando em grande escala, né? Em grandes áreas, e o drone estão fazendo essas aplicações pontuais, podendo fazer isso, né? E em áreas onde o avião não poderia aplicar. Aqui no Brasil, parece que o governo tem uma necessidade de tutelar a iniciativa privada, né? Fica tentando colocar regrinhas o tempo inteiro, colocar normas. É impressionante como é que o Estado tenta engessar a iniciativa privada no Brasil. Um dos principais argumentos contra a pulverização aérea, segundo o pessoal, é o risco de deriva desses agrotóxicos, né? Como é que esses drones minimizam esse problema da deriva em comparação com os métodos tradicionais? Perfeito, é bem observado. A gente realmente tem regras. Eu, pessoalmente, defendo a responsabilidade. Você tem que responsabilizar as pessoas, né? E nada melhor do que ter mais pessoas para responsabilizar, como acontece, em regra, no trabalho com agrotóxicos e mais ainda na aviação agrícola, que além de responsabilizar aquele que emite o receituário, você tem a responsabilidade do produtor, você tem a responsabilidade do empresário, dono daquela empresa, ou o administrador daquela empresa, você tem o piloto agrícola, que, né, também pode ser responsabilizado, e mais o engenheiro e o técnico que trabalha na empresa. Então, você tem uma gama de profissionais que vão ser responsabilizados, caso ocorra algum problema como a deriva, né? Que é justamente a chegada do produto a um local que não seria o alvo da aplicação. Isso pode acontecer, que é um problema não só que pode acontecer não só na aplicação terrestre, como na costal também, né? Ou então na terrestre via tratores ou autopropelidos, né? Então, é um problema que tem que ser combatido com técnica e com responsabilização. Então, isso acontece. A legislação, nesse ponto, já é muito severa, né? Implicando, inclusive, a possibilidade de um processo crime, se isso acontecer, né? Então, consequentemente, você tem a proteção do meio ambiente dessa forma, mas ainda assim você tem regulamentações que vão trazer, então, mais obrigações para as empresas para que isso seja evitado. A ideia é justamente essa, trazer segurança operacional para evitar externalidades negativas, para evitar que aquele trabalho prejudique terceiros, né? Agora, o drone, especificamente, ele tem a vantagem de aplicar menos agrotóxicos, né? O avião já aplica menos agrotóxico que o terrestre, porque ele tem uma aplicação reativa, né? Ele só aplica a dose necessária para combater o mal que está caindo sobre aquele cultivo, diferente do terrestre, que precisa fazer o preventivo, e ao fazer o preventivo, ele precisa aplicar mais agrotóxico. O avião já aplica menos agrotóxico porque ele é reativo, ele vai aplicar de forma rápida o necessário para combater
a praga que está sobre o cultivo. E o drone ainda tem essa possibilidade, aplicar menos agrotóxico, porque ele pode fazer uma leitura na área, encontrar os pontos onde há a doença e aplicar tão somente nesses locais e continuar monitorando se vai haver a necessidade de mais aplicações, de maior quantidade de pulverizações. Então, de fato, o drone é uma vantagem. Ele traz, na verdade, mais proteção ao meio ambiente. Então, voltando até a primeira pergunta, né, o ponto que nós começamos, não se trata de um retrocesso, muito pelo contrário. É um avanço na proteção ao meio ambiente. O pessoal sempre está achando motivo para contestar, né? Uma outra alegação é de que as condições climáticas variáveis no Ceará são muito grandes. Por exemplo, o Ceará venta muito, né? Essa é uma alegação. Quais são os principais desafios técnicos para garantir a precisão da aplicação desses defensivos em uma região onde as condições climáticas são tão adversas, digamos assim? Exato, isso realmente é um ponto muito importante para qualquer aplicação, seja qual a ferramenta que for utilizada, né? Tanto terrestre, tanto via trator, postal, por aviões, por drones. As condições climáticas devem ser respeitadas em qualquer aplicação. E elas são muito importantes porque são um instrumento para evitar a deriva. Então você tem limite de velocidade do vento, como eu já disse, você tem a temperatura máxima, você tem uma umidade mínima relativa do ar. Então, o avião e o drone, por serem mais rápidos, eles podem justamente aproveitar essas curtas janelas climáticas para fazer aplicação dentro das condições estabelecidas na bula. Então, o fato de ter mais ventos, por exemplo, é justamente um fator que incentiva o uso da ferramenta aeroagrícola, porque pela rapidez ele pode ser empregado no momento exato, naquela janela que às vezes é curta mesmo, de menos vento, né, de condições de temperatura ambiente melhores, né? E o drone ainda pode, e o avião também, trabalhar à noite, né? Quando então as condições de temperatura, por exemplo, podem ser mais favoráveis e até mesmo de velocidade do vento. Então, é justamente por conta dessas adversidades climáticas é que tanto aviões e drones têm oportunidade para trabalhar, devem ser utilizados, eu sempre insisto nisso. Se é para proteger o meio ambiente, o avião e o drone devem ser utilizados, devem ser mais que utilizados, devem ser incentivados. E você colocou um ponto interessante do trabalho à noite, eu acredito que isso deve ser mais aprimorado ainda agora com o uso da inteligência artificial, né, que traz ainda muito mais possibilidades de assertividade. Com certeza, você tem uma gama, né, uma oportunidade ainda maior, né, de empregar essas ferramentas. É tecnologia, né, você não tem como impedir o avanço. Felizmente, né, o avanço tecnológico vem e nos atropela, né? A gente precisa se adaptar e a regulamentação também precisa se adaptar. Esse é um desafio do direito, né? Conseguir fazer regulamentações que acompanhem, e mais que acompanhem, que não atrasem a evolução tecnológica, né? A própria regra da ANAC mudou em 2021 por conta que havia uma restrição para drones de pequeno porte. E sabíamos aí que o mercado, né, especialmente pelas nossas fronteiras secas, aí, traziam drones de porte muito maior do que estava autorizado, né, pelo regulamento da ANAC, né? E então o regulamento se adaptou. E considerando justamente a questão do drone agrícola, que está lá no campo, ele está longe das pessoas, o risco, né, de atingir uma pessoa, por exemplo, é muito menor. Então, óbvio que você tem melhores condições e a possibilidade de permitir, então, que o drone de porte maior possa trabalhar no Brasil, e foi o que a Agência Nacional de Aviação Civil percebeu e alterou a sua regra, permitindo, então, os drones de porte maior. Essa semana eu vi um vídeo, Ricardo, muito interessante, de um rapaz operando o drone de dentro da caminhonete. E a caminhonete em movimento. E ele conseguia mesmo, logicamente ele não estava pilotando a caminhonete, tinha outra pessoa que estava dirigindo o carro e ele estava ali com um visor, né? Ele conseguia visualizar, saber onde é que estava o drone e fazer todo o trabalho. Aliás, como é que funciona esse processo de certificação e homologação de drones para uso agrícola e quais são as principais exigências da ANAC e também do Ministério da Agricultura
que os operadores precisam de cumprir? Perfeito. Então é necessário, né, para ter uma operação legal, né, com drones agrícolas, drones de pulverização de agrotóxicos, ele precisa então ter um registro, né? O operador precisa ter um registro no Ministério da Agricultura, um registro na ANAC. Para conseguir esse registro, então, ele tem que ter um drone devidamente autorizado pela ANAC também. Ele precisa ter um piloto qualificado, um piloto com curso, né? Um curso específico para aplicação, que vai justamente ensinar não só as questões aeronáuticas, mas as questões agronômicas para esse piloto, né? Que isso que é muito importante. E também precisa ter um responsável técnico, né? Como eu disse, então, você tem uma gama de pessoas também para responsabilizar. Então, não só o proprietário, você tem o piloto que pode ser responsabilizado e também o técnico, né, o técnico responsável, que pode ser um engenheiro agrônomo, que pode ser um técnico agrícola daquela operação com drone e que então tem o seu nome lá junto ao Ministério da Agricultura, então vai ser responsável pela operação daquela empresa. Vamos para mais um intervalo comercial e já nós voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O tema da nossa prosa de hoje é o parecer favorável ao uso de drones na pulverização no Ceará. Estava proibido durante muito tempo, nem drone podia, gente. Os aviões de pulverização continuam proibidos, mas os drones agora já estão liberados. E eu estou conversando com o assessor jurídico do SINDAG e do IBRAVAG, Ricardo Volbrecht. Ricardo, existem comunidades rurais que estão manifestando preocupações sobre possíveis contaminações por agrotóxicos aplicados por drones. Inclusive até relatos também de invasores de terra, do MST, que estão dizendo que estão usando drones, tentando fazer com que o pessoal saia dessas áreas. Como é que o setor planeja dialogar com essas comunidades? Eu não vou nem falar com o MST, porque quem invade terra, eu acho que não tem nem o direito de ficar reivindicando muita coisa, já que o que ele invadiu não é dele. Então, eu vou falar das comunidades em si, né? Como é que o setor planeja dialogar com essas comunidades e garantir a segurança das populações próximas a essas áreas de aplicação? Perfeito, isso é uma preocupação e eu acho que com programas como o seu e outros aí auxiliam nisso, de levar comunicação. É aquela velha máxima de que é comunicando, né? É conversando que a gente se entende. E a gente respeita esses dramas, essas dúvidas, né? Muitas vezes levadas por conta de informações equivocadas, né? Essas famosas fake news aí, né? Que levantam aí suspeitas sobre o trabalho, e quando, na verdade, como nós estamos vendo aqui toda a nossa conversa aqui, né, é um trabalho técnico, é um trabalho que exige conhecimento, sim, para que não gere problema para terceiros. Então, nós temos que trabalhar na defesa, né, do setor muito nesse foco, né, de promover conhecimento, promover informação qualificada para a sociedade, para ela entender que esses defensivos são aplicados com a ferramenta tecnológica, com um conhecimento, com regras próprias, justamente para evitar risco a terceiros. Então é todo um conjunto de medidas que são empregadas para que, né, essas comunidades não sejam atingidas. E a gente, inclusive, tem visto estas comunidades que antes faziam, né, aplicações de via costal, que estão usando os drones. Essas que têm muito a ganhar, né, com os drones. Nós recentemente, vendo o cadastro aqui dos aplicadores junto ao Ministério da Agricultura, existe já uma comunidade quilombola lá cadastrada, né, porque usa drones.
nos seus cultivos lá, dispensando aquele costal, onde ele estava muito mais próximo e com muito maior risco de contaminação, fazendo por drones, né? Então, é muito mais uma informação, levar informação qualificada. E, claro, também promovendo capacitações. Óbvio, como exige conhecimento, como exige técnica, não é um brinquedo, né? Com certeza é uma coisa muito séria, por isso que tem regras, por isso que tem tecnologia, por isso que tem que ter pessoas qualificadas. E aí o SINDAG, por parte do SINDAG e também do IBRAVAG, que são as entidades que nós representamos aí, há uma contínua busca de capacitação, um contínuo trabalho de geração de conteúdo de qualidade e também de cursos de capacitação. O IBRAVAG, especialmente, é muito focado nisso, na formação das pessoas, para que aquele que vá trabalhar esteja devidamente capacitado para usar e aproveitar essa tecnologia e realmente venha agregar muito valor ao campo. Foi interessante você falar aí do drone de brinquedo, porque mesmo esse drone utilizado para diversão, ele tem regras. Por exemplo, dia desse eu vi um rapaz tentando subir um drone numa área próxima de um aeroporto, e não era tão próximo assim, ele estava uns 4 quilômetros do aeroporto, e não conseguia. O drone não saía do chão, apareceu a mensagem na tela dele, e ele não conseguiu levantar o drone. Então, mesmo esses drones têm regras, né? Sem dúvida, e é muito sério isso, porque imagina um drone desse, dependendo do porte, colidindo com um avião, e pode causar um acidente seríssimo, né? Então, realmente, por isso o drone, além de ser também regulamentado pela ANAC, é bom lembrar, também é pela Anatel, por conta desses rádios de comunicação. Então, a Anatel também regulamenta o drone. Ricardo, a gente tem falado muito aqui, na maioria das entrevistas, sobre sustentabilidade. Essa é uma das palavras que a gente mais ouve e mais usa aqui ultimamente. Nós temos uma COP esse ano que vai tratar justamente de Amazônia, de sustentabilidade, da agricultura brasileira ser uma agricultura sustentável. O SINDAG está buscando espaço nessa COP para poder trazer o seu ponto de vista a respeito da aviação agrícola e a sustentabilidade? Sem dúvida, sustentabilidade é o termo, né, muito importante, até porque ele configura, na verdade, a reunião de 3 fatores, né? Ele é um tripé. A sustentabilidade exige não só a proteção ao meio ambiente, mas também a consideração das questões sociais e econômicas. Então, é muito importante ter isso em vista, quer dizer, não basta simplesmente ter uma visão, um aspecto, um prisma dessa questão, é preciso olhá-la como um todo. E aí nós justamente defendemos como a aviação agrícola, seja por aviões, seja por drones, contribui para a sustentabilidade, né? Sustentabilidade do ponto de vista econômico, porque colabora efetivamente para várias culturas importantíssimas que hoje podem ser consideradas, inclusive, dependentes da pulverização aérea. Como vou citar aqui o exemplo do algodão, que hoje o Brasil é líder mundial e é altamente dependente da pulverização aérea, porque existe o chamado o bicudo do algodão, que é uma doença muito agressiva e que só o avião consegue fazer o combate adequado, sob pena de perda de escala grandiosa, né? Uma grande perda de escala de produção. Nós temos o arroz, né? Que é cultivado em área alagada, então o terrestre, se não impossível, é muito difícil de fazer o trabalho, então é necessário a pulverização aérea. Considera-se que 72% das pulverizações de defensivos são feitas no arroz, são feitas com aviões ou com drones, então altamente dependente. E essas culturas de grande porte, eu vou ficar no exemplo da cana-de-açúcar, né? Por isso que o avião tem crescido muito no estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, por conta, né, da necessidade que o canavial, por seu porte, né, e também pelo fim da queima da palha, né, a palha da cana não é mais queimada, então você não consegue adentrar no canavial, ou então você teria que ter uma perda de área para conseguir entrar pela via terrestre. Então o avião é necessário, inclusive, para possibilitar o fim da queima da palha. Então o aspecto econômico é super relevante, né, da aviação agrícola. Tem o aspecto social, porque gera empregos de qualidade, como nós vimos aqui, vou repetir, né? É emprego para engenheiro agrônomo, é emprego para piloto agrícola,
agrícola, é emprego para técnico agrícola. Então você imagina, nós temos 2.700 aeronaves no Brasil, nós temos pelo menos 2.700 pilotos agrícolas, 2.700 técnicos agrícolas, né, para trabalhar, e centenas de engenheiros, que podem ser responsáveis por mais de um avião, mas centenas de engenheiros trabalhando. Então, emprego de qualidade, tirando, né, um serviço que é perigoso, né, aplicar agrotóxicos, ninguém vai dizer aqui que é uma brincadeira, é assim, um produto, é um trabalho perigoso, mas que está sendo executado por pessoas de qualidade. Então gera esse aspecto social também, né, e na medida em que diminui a quantidade de agrotóxico aplicada, além de gerar uma economia, né, para o produtor, diminui o risco, né, de danos ao meio ambiente. Além, como já disse, né, ao ser aplicado por pessoas de qualidade, também diminui o risco de acontecer alguma aplicação errada. Então, o grande trabalho é demonstrar que para o desenvolvimento sustentável, especialmente na agricultura e na pecuária brasileiras, a aviação agrícola é essencial, seja por aviões, seja por drones. Ricardo, caso o STF decida pela inconstitucionalidade dessa Lei 19.135/24, quais seriam os próximos passos do SINDAG para defender o uso de drones na pulverização agrícola no Ceará e também nos demais estados? Nós temos a convicção que isso não vai acontecer, né? Por tudo que nós já falamos aqui, né? O drone é um avanço tecnológico, então não acreditamos que o STF venha declarar inconstitucional essa lei que permitiu o uso lá no Ceará. Agora, independente disso, o trabalho continua, o trabalho de conscientização, de conhecimento, né? De levar para a sociedade o conhecimento adequado, de ciência, de tecnologia. Agora o SINDAG, por exemplo, fez um trabalho aí junto à UNB, a Universidade de Brasília, que tem um núcleo hoje, um núcleo específico, né, de estudos da aviação agrícola, né? Então, muito importante a geração de conteúdo, levar a informação verdadeira para a sociedade e que daí ela possa decidir, olha, realmente, né, qual é o prejuízo que está acontecendo sem o drone e sem o avião. Nós queremos isso? Eu, pessoalmente, entendo que a sociedade, tendo a informação correta, de qualidade, sobre tudo que acontece, sobre como é regulamentado o setor, sobre como tem pessoal qualificado, como tem tecnologia, a onda de proibição realmente não vai permanecer. Pelo contrário, a aviação agrícola vai ser incentivada. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado, parabéns para o SINDAG também. Pessoal que quiser adquirir o seu livro, onde é que acha? Tem na internet? Tem do site da editora De Plácido, editora De Plácido. Então está lá disponível já o nosso livro, o manual aí jurídico da aviação agrícola, que trata boa parte do que nós falamos aqui, de uma forma organizada. Não só eu falo, como eu disse, é uma reunião de artigos aí de outros especialistas, tanto advogados quanto economistas e agrônomos, que dão justamente, colaboram, né? É mais uma iniciativa para colaborar e levar a informação de qualidade para a sociedade. Muito bem. A gente se encontra numa próxima prosa logo, com certeza. Um abraço, viu, Ricardo? Grande abraço, Divino. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Ricardo Vollbrecht, que é mestre em Direito da Empresa, especialista em Direito Empresarial, assessor jurídico do SINDAG e também do IBRAVAG. Nós falamos sobre o parecer favorável ao uso de drones na pulverização no Ceará, que isso pode trazer um reflexo muito importante em todo o nosso Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.